Mais nozes que vozes. Saúde mental sem fios. Criatividade. Participar. Inclusão. Integrar. Comunidade. Compreensão. Incentivo. Garra. Interação. Energia. Aceitação. Laços. Força. Vontade. Bem-vindos ao programa Mais Nozes que Vozes Saúde Mental Sem Fios. No passado dia 8 de novembro celebrou-se o Dia Europeu da Alimentação e Cozinha Saudável. Para assinalar essa data, a doutora Lídia Azeredo, dietista do Centro Hospitalar de São João, vai partilhar connosco alguns conselhos para mantermos uma alimentação equilibrada e promotora de saúde, na nossa rúbrica Um Minuto pela Sua Saúde. O Porto Cultural leva-nos a conhecer melhor a ponte de Dom Luís que liga o Porto a Gaia, bem perto da Serra do Pilar, por entre saltos para o rio, pontes antigas e o incontornável barqueiro salva-vidas, o Duque da Ribeira. Subimos um pouco até à rua Sá da Bandeira e vamos entrar na Capa Urban Company, uma barbearia que ocupa um espaço da cidade onde este negócio perdura desde 1927. As escolhas musicais do programa de hoje são da autoria do terapeuta ocupacional João Rebelo, da Unidade de Psiquiatria Comunitária da Clínica de Psiquiatria e Saúde Mental do Centro Hospitalar de São João. Fique para ouvir. Mais nozes que vozes. Saúde mental sem fios. A alimentação deve ser equilibrada, variada e completa. Significa ingerir alimentos em proporções adequadas, de modo a que se forneçam as substâncias necessárias ao bom funcionamento do nosso organismo. Para que tal aconteça, precisamos de saber fazer escolhas alimentares, de conhecer os alimentos que ingerimos e os modos de confecção mais saudáveis. A roda dos alimentos pode ser um guia para nos auxiliar nas nossas escolhas alimentares. Devemos ingerir porções adequadas de todos os grupos alimentares nela representados. Realizar 5 a 6 refeições diárias, não devendo o intervalo entre elas ser superior a 3 horas. A ingestão de sopa deverá ser imperativa nas refeições principais e preferencialmente no início da refeição. O prato deverá ser equilibrado. Metade deste deverá ser constituído por saladas ou legumes, 1/4 por carne ou peixe ou 2 ovos e 1/4 por massa ou arroz ou batata. A água deverá ser a bebida de eleição ingerida ao longo do dia. O consumo de bebidas açucaradas e alcoólicas deverá ser moderado e reservado para ocasiões especiais. Devemos realizar as refeições num ambiente calmo e despender o tempo necessário para que possamos mastigar bem os alimentos e comer com calma. A correria do dia-a-dia pode, muitas vezes, impedir a realização de um pequeno almoço completo e equilibrado. Após um jejum noturno, é de extrema importância que se reserve um tempo da manhã para a realização desta refeição, essencial para a reposição dos nutrientes que nos permitirão começar com energia um novo dia, promovendo ainda o convívio familiar. Um pequeno almoço completo evita o cansaço físico e intelectual que muitas pessoas sentem pela manhã e reduz o apetite exagerado, contribuindo assim para que se mantenha uma alimentação mais equilibrada ao longo do dia. Certamente já ouviu a frase "levante-se pela sua saúde", pois a vida moderna levou a que nos tornássemos muito sedentários. Deixar o carro uns metros antes do local de trabalho e ir a pé é uma forma de se movimentar mais. No trabalho, experimente levantar-se de 30 em 30 minutos e caminhar durante 1 a 3 minutos para evitar passar muitas horas imobilizado. Pela sua saúde, siga estes conselhos e, se possível, faça caminhadas diárias de 30 a 40 minutos. Coma bem, viva melhor. Mais nozes que vozes. Saúde mental sem fios. Vamos ouvir de seguida a rúbrica Porto Comércio Tradicional, que hoje nos dá a conhecer Capa Urban Company, uma barbearia renovada que mantém um ambiente bem tradicional no centro da cidade, no número 13 da rua Sá da Bandeira. O nosso primeiro momento musical do dia é a música Foreign Lounge, de Fight Facilities, uma produtora australiana formada por Hugo Guzman e James Lear, cujo álbum de estreia foi lançado em outubro de 2014. Mais nozes que vozes. Saúde mental sem fios. Bem-vindos a mais uma rúbrica Porto Comércio Tradicional.
O número 13 da Rua Sá da Bandeira sempre foi ocupado pelo negócio de barbearia. Atualmente é a Capa Urban Company, que dá vida a este lugar. Apesar de apresentar um espaço renovado, mantém presente a longa história que o caracteriza. Vamos conversar com o Sr. Paulo Guedes e conhecer melhor este espaço. Boa tarde, Sr. Paulo Guedes. Boa tarde. Quais são as principais diferenças e semelhanças com o negócio que por este espaço passaram antes? Basicamente, a diferença é que de barbearia já não é muito, agora é um espaço unissexo, por isso já, neste momento atendemos homens e mulheres. A única diferença é essa, porque a nível da arquitetura o espaço mantém quase o mesmo traço. Uma vez que os nossos ouvintes não podem ver este espaço, pode descrevê-lo para eles? É um pouco difícil de descrever, mas basicamente é um espaço muito bonito, com espelhos super antigos, cadeiras antigas, está quase tudo no traço original, como disse há bocado, e numa arquitetura de Art Deco. Um dos cuidados na reabilitação deste espaço foi manter uma imagem próxima das antigas barbearias. O que o destaca na decoração que nos remete para esses tempos? O que destaca é o mármore das rampas, as cadeiras antigas, cadeiras americanas super antigas, com quase 100 anos, o teto e algum mobiliário realmente que se manteve desde a sua abertura. Que características julga que lhe dão vantagem em relação às restantes barbearias e cabeleireiros da cidade? É a sua beleza. Em termos de comparação, a nível de cabeleireiros, podia-se comparar o nosso cabeleireiro com o Majestic. Seria uma espécie de Majestic das barbearias, cabeleireiros super bonito e que vale a pena realmente visitar, nem que seja só para ficar com uma ideia do espaço. Esta é a única Capa Urban Companhia ou há outras espalhadas pela cidade ou pelo país? Atualmente no Porto temos 6 salões. Temos 6 salões, sim. E pelo país? E pelo país são estes 6 só. No Porto. Que tipos de serviços se pode usufruir no vosso espaço? Neste espaço tudo o que tem a ver com cabelo e pedicure, manicure. Também arranjamos barbas, não fazemos barbas com lâmina e essas coisas todas, mas fazemos com a máquina, arranjamos barbas basicamente. Temos a manicure, faz unhas, pés, essas coisas todas, e temos os produtos, Kerastase, Redken e essas coisas. Neste espaço só se fazem este tipo de serviço, mas nos outros já fazemos... Temos serviços de estética e alguns tratamentos. Como caracteriza a sua clientela? Quem são os seus principais clientes? Então temos uma grande maioria de clientes do sexo masculino, porque realmente o espaço ainda mantém aquele traço de barbearia, então a maioria das pessoas que nos procura são homens realmente, mas também temos muitas senhoras. E a regra geral são pessoas mais ou menos jovens, com a mente aberta e pessoas muito simpáticas, adoramos os nossos clientes. Qual o corte de cabelo mais original que já lhe pediram para fazer? Já foi há uns anos atrás, fui uma pessoa que queria um corte muito maluco, muito incerto, e então dei-lhe 2 tesouradas e ela disse chega e foi-se embora. Perfeito, foi assim, ok. Há muitas superstições em torno do número 13. No vosso caso, este número da vossa porta traz-vos sorte ou azar? Se for supersticioso, depende. Há quem diga que o 13 dá azar, outros que acreditam que dá sorte. Para mim é um número, por isso não acredito nessas coisas. Obrigado pela sua disponibilidade, desejamos-lhe o melhor de sorte para o seu negócio. Esta foi mais uma rúbrica Porto Comércio Tradicional.
two-step all night. Then you spin me round and catch me laughing as the sun would rise. Sun would rise. Oh, I don't know what to do. You speak a foreign language, what do you put me through? The enemies, I know you're hiding one or two, but I just can't say no to you. So I can't let you go when you won't let me know. I can't let you go when you won't say. I can't let you go when you won't let me know. I can't let you go when I slip away. Now, boy, it's just a puzzle and the pieces they are scattered on the floor. Now, it's a silly little game and the sentences are scribbled on the wall. Now, you think you have the time to wish up all the ugly rights, but the bottom of the matter is it takes up all your time. Takes up all your time. Oh, I don't know what to do. You speak a foreign language, what do you put me through? The enemies, I know you're hiding one or two, but I just can't say no to you. So I can't let you go when you won't let me know. I can't let you go when you won't say. I can't let you go when you won't let me Never-ending stories lead me to the door. Then I wait alone, just like I did before. Another mystery is laying down the rhyme. It seems you are distracted and you never have the time. So I can't let you go when you won't let me know. I can't let you go when you won't say. I can't let you go when you won't let me know. I can't let you go when I slip away. A rúbrica Porto Cultural traz-nos a história da Ponte Dom Luís e com ela episódios da cidade e das suas gentes. A ponte mais mítica da cidade e que marca a visão de Rui Veloso sobre o Porto, também retratada na sua música Porto Sentido, com que hoje nos despedimos. Escrita na sua cave que, como o próprio diz, é o sítio onde começou a compor quando vivia ainda irresponsável debaixo do teto dos pais, e onde conheceu os primeiros músicos que tocavam mesmo bem, como, por exemplo, o amigo Carlos Té. Mais nozes que vozes, saúde mental sem fios. Hoje, o Porto Cultural vai debruçar-se sobre a Ponte Dom Luís I no Porto. Nada melhor do que começar por falar nas suas antecessoras, a Ponte das Barcas e a Ponte Pêncil. A chamada Ponte das Barcas foi inaugurada em 1806 e era constituída por 20 barcas ligadas por cabos de aço que se abriam em duas partes para dar passagem ao tráfego fluvial. Antes de ser construída essa ponte, a travessia do Douro fazia-se com recurso a barcos, jangadas, barcaças ou batelões. Foi nessa ponte que mais de 4.000 pessoas perderam a vida quando fugiam das tropas francesas durante a invasão francesa ao Porto. Teve que ser destruída mais tarde,
devido à ocorrência de grandes cheias no Douro. A Ponte Pêncil foi construída em 1842 para substituir a Ponte das Barcas. A Ponte Pêncil, oficialmente denominada Ponte Dona Maria II, foi edificada para comemorar o aniversário da coroação desta rainha. A ponte foi também construída com o propósito de fazer parte da estrada que ligaria o Porto a Lisboa. Para testar a sua resistência, suportou mais de 105 toneladas, peso esse constituído por cerca de 100 pipas de água. Manteve-se em funcionamento durante cerca de 45 anos, até ser substituída pela Ponte Dom Luís I. No entanto, parte da Ponte Pêncil ainda se mantém intacta nos dias de hoje, nomeadamente os pilares e as ruínas da Casa da Guarda Militar, que assegurava a ordem e o regulamento da ponte, assim como a cobrança de portagens para a sua travessia. A Ponte Dom Luís I foi construída por a Ponte Pêncil não responder às crescentes necessidades de travessia do Rio Douro. O governo não aceitou o primeiro projeto para a construção da nova ponte devido a ter apenas um tabuleiro. Por isso abriu concurso a novos projetos em que era obrigatório que esses incluíssem 2 tabuleiros na ponte. O projeto vencedor foi de um discípulo de Eiffel. Após a sua construção, a Ponte Dom Luís I passou a ser um dos ex-libris da cidade do Porto, a par da Torre dos Clérigos. Uma das atrações daquele local são os mergulhos das crianças do tabuleiro inferior da ponte para apanharem as moedas que os turistas atiram ao rio, conforme retrata o filme Aniki Bobó, de Manuel de Oliveira. Figura lendária ligada ao Rio Douro é também o Duque da Ribeira, tendo sido ele um barqueiro que foi responsável por vários salvamentos de pessoas que se atiravam da ponte. A sua mãe passou a chamá-lo de Duque por ter dificuldade em pronunciar o seu verdadeiro nome, Diocleciano. Faleceu em 1996, tendo seu nome sido atribuído a uma praça junto da Ponte de Dom Luís, na qual se pode encontrar um busto em sua homenagem. Quem vem e atravessa o rio junto à Serra do Pilar, vê um velho casario que se estende até ao mar. Quem te vê ao vir da ponte és cascata San Joanina, erigida sobre um monte no meio da neblina, por ruelas e calçadas, da Ribeira até à Foz, por pedras sujas e gastas e lampiões tristes e só. Esse teu ar grave e sério num rosto de cantaria oculta o mistério dessa luz bela e sombria. Ver-te assim abandonado nesse timbre pardacento, nesse teu jeito fechado quem mói um sentimento, e é sempre a primeira vez em cada regresso a casa, rever-te nessa altivez de milhafre ferido na asa.
nesse timbre pardacento, nesse teu jeito fechado de quem mói um sentimento, e é sempre a primeira vez em cada regresso a casa, rever-te nessa altivez de milhafre ferido na asa. Mais nozes que vozes, saúde mental sem fios. Criatividade. Participar. Inclusão. Integrar. Comunidade. Compreensão. Incentivo. Garra. Interação. Energia. Aceitação. Laços. Força. Vontade.